Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sexto episódio da série explicando e comentando os enredos do Carnaval 2025. E agora eu irei falar do enredo da Imperatriz Leopoldinense. Bom, a Imperatriz vem com o título do enredo Homem Tuto ao Alburfon, água fresca para o senhor de Infon, ideia do carnavalesco Leandro Vieira. O enredo trata de um Itã, que é um relato mítico da cultura iorubá. A história se dá sobre a ida de Oxalá ao reino de Oió, com a intenção de visitar Xangô, e conta os contratempos que ele encontra pelo caminho. A pesquisa, o roteiro, o desenvolvimento do enredo, o texto da sinopse, tudo isso é de autoria do próprio carnavalesco Leandro Vieira. E eu dividi em 5 momentos esta sinopse. Lá não tem essas divisões claras, mas eu dividi do meu modo aqui em 5 momentos para ficar mais fácil de nós entendermos este enredo da Imperatriz, que vou começar a contar agora. A primeira parte do enredo diz que no continente africano, na cidade de Infon, Oxalá era o rei. Ele ficava em seu trono enquanto tambores tocavam em seu louvor. E que todos os humanos e também os animais exibiam marcas tribais e eram adornados com prata e também marfim. E que a cor branca era a vestimenta principal do lugar. Na segunda parte do enredo, temos Oxalá decidindo visitar Xangô no reino de Oió. Mas antes de partir, ele decide consultar um babalaô para ver como é que seria a sua caminhada. E, ao jogar os búzios, o sacerdote observa um mau presságio e aconselha ao rei a não ir. Mas Oxalá bate o pé e diz que vai sim. Então, não tendo jeito, restou ao babalaô dar algumas instruções, que são levar 3 mudas de roupas brancas, sabão da costa, ficar em silêncio durante toda a viagem e a obedecer a todas as solicitações para evitar a morte e, por fim, oferecer um agrado a Exu para abrir os caminhos e reduzir o dano da viagem que era inevitável. Porém, Oxalá atendeu apenas parte das instruções. A parte do ebó para Exu, a oferenda para Exu, ele resolveu não atender. Afinal de contas, quem era Exu para exigir alguma coisa de um rei? Ele achou aquilo inadmissível e seguiu viagem. Na terceira parte do enredo, temos Exu esperando seu agrado e decide boicotar a viagem de Oxalá, lhe pregando peças. Inicialmente, ele aparece no meio do caminho e pede uma ajuda ao rei para carregar um fardo de carvão. Sem poder recusar, Oxalá o ajuda. Só que é surpreendido com o fardo se derramando sobre ele e o sujando. Então lhe resta tomar um banho com aquele sabão que o babalaô mandou lhe levar e trocar a roupa. Só que Exu prega a mesma peça mais 2 vezes, só que dessa vez com azeite de dendê e vinho de palma. E Oxalá troca as suas outras 2 vestes brancas que o babalaô tinha mandado ele levar. Ou seja, ele não tinha mais como trocar de roupa. E continuou o seu caminho. Só que muito cansado, por uma viagem ser muito longa, levar dias, ele acabou adormecendo. E nisso, Exu lhe prega a última peça. Ele acaba amarrando um fardo de sal nas costas do rei, lhe dando uma aparência de corcunda. Na quarta parte do enredo, temos Oxalá se aproximando do palácio de Elafim, o palácio de Xangô. Só que no meio do caminho ele observa um cavalo branco
que foi o mesmo cavalo branco que ele tinha dado para Xangô como prova de amizade. Só que o que ele não sabia é que aquele cavalo estava dado como desaparecido, dado como roubado. E ao ver, né, os guardas do palácio, aquele homem com o cavalo, acharam que ele era o ladrão. Afinal de contas, ele estava o quê? Irreconhecível, devido às travessuras de Exu. Então, Oxalá acabou sendo preso e ficou enjaulado por 7 anos. E ficou por todo esse tempo em silêncio, atendendo àquele pedido do Babalaô no início de sua jornada. Só que durante todo esse período, a desgraça cai sobre o reino de Xangô. Miséria, seca, ruínas, e Xangô fica sem entender o que está acontecendo e decide consultar o Babalaô para ver o que está acontecendo com seu reino. E o sacerdote vê que é um homem preso injustamente neste reino. Então Xangô decide procurar esse tal homem e se depara com um Oxalá irreconhecível e fraco. E ele ordena a todos os seus súditos a levá-lo para as nascentes mais límpidas em busca de água fresca, com o objetivo de dar um banho que lhe daria um novo vigor. E a quinta e última parte do enredo diz que esta história acabou dando origem à cerimônia das águas de Oxalá, no qual esse gesto de purificação através das águas é realizado tradicionalmente ao longo dos séculos em terras brasileiras, e que agora Oxalá é um Otá. Pelo que eu pesquisei, Otá é uma pedra com significado religioso e espiritual, no qual representa a força de um orixá. Gente, se não for isso, me corrijam aí, tá? Nos comentários. Bom, diz também que ele é banhado anualmente pelos seus seguidores, que se vestem de branco e que recolhem água fresca antes do amanhecer em todo um ritual que existe em honra a ele, ou seja, a Oxalá. Bom, agora os meus pitacos quanto ao texto da sinopse e o enredo. Começando pelo texto da sinopse. Gente, excelente. Um texto fácil de entender, gostoso de ler e que, mesmo sendo um enredo afro-religioso, com vários termos afro, a gente consegue entender a mensagem que a história quer passar. Eu estou enfatizando isso porque, às vezes, quando a gente fala que não dá para entender determinados enredos, determinadas sinopses afro, as pessoas acham que a gente está com preconceito, que é implicância, coisa e tal. A questão toda é que eu, por exemplo, sou uma pessoa leiga quanto à cultura iorubá. Na verdade, eu sou leigo quanto ao conhecimento de qualquer religião. Quanto à cultura iorubá, mais ainda. E ainda tem a questão de você transformar o texto numa coisa poética, tem a questão da criatividade do carnavalesco, etc. e tal. Então, tudo isso contribui para a leitura ficar mais difícil. Então, quando temos assim uma sinopse mais objetiva, é muito mais agradável, muito mais gostosa para a gente saborear o texto, como ocorreu para mim com essa sinopse da Imperatriz. E vai aquela sugestão que inclusive dei no vídeo da Tijuca, se não me falha a memória. Quando tiver assim muitos termos afro, coloque ao lado, entre parênteses, o significado, porque a nossa leitura fica muito melhor, fica muito mais saboriosa. A gente não apenas lê o texto para entender, mas sim acaba saboreando a leitura. O Leandro até fez isso na parte final da sinopse, mas não na parte inicial. Então, na parte inicial, eu li um trecho, parava, pesquisava lá o termo iorubá, retornava, lia a parte do texto, parava, ia fazer a pesquisa do termo, retornava. Então, isso trava muito a leitura de quem não tem um conhecimento aí da cultura iorubá e de termos africanos. Tá legal? Bom, agora sobre o enredo. Bom, gente, é um Itã, né, iorubá, e que já traz uma história já pronta para o carnavalesco, com início, meio e fim já definidos. Claro que o Leandro ali aumenta um pouco, né, digamos assim, né, ele coloca um ponto de criatividade dele, inclusive ele colocou isso na introdução da sinopse, mas de qualquer forma existe aí uma base já pronta para ele,
que faz com que esse enredo da Imperatriz esteja o quê? Muito bem amarrado. É um tipo de enredo que a gente lendo assim no texto da sinopse, imagina que dificilmente um jurado será capaz de tirar algum décimo da escola na questão do desenvolvimento do enredo. Mas, novamente, eu vou falar isso nos 12 vídeos que eu vou fazer dessa série. Enredo não é avaliado pelo seu peso cultural, pelo seu desenvolvimento apenas, mas especialmente pelas imagens que são passadas na avenida em termos de fantasias e alegorias. Não adianta uma história muito bem contada se de repente as fantasias não contam essa história com clareza, tá certo? Inclusive a Imperatriz teve problema com isso no último carnaval. Mas, de qualquer forma, voltando ao que eu estava falando antes, é uma história muito ajustadinha, uma história muito certinha. Eu acho essa história bem interessante. Porém, entretanto, contudo, sempre tem um porém, entretanto, contudo do Fábio, né? É um enredo que já passou algumas vezes na Avenida. Não no grupo especial, no grupo de acesso. Mas já foi bem explorada essa história. Cabo Sul 83, Grande Rio 92, Império da Tijuca 97 e Santa Teresa em 2013. Todas elas no grupo de acesso. Então esta é a quinta vez que esse enredo vai passar na rua Marquês de Sapucaí, porque em 83, na Cabo Sul, ainda não existia o sambódromo, mas o desfile se dava na Marquês de Sapucaí. E é aquilo, gente, como eu venho falando aqui, a questão toda é o cenário que estamos tendo no Carnaval Carioca atualmente. É de uma coisa assim meio previsível, meio repetitiva. E por mais que essa história seja interessante, seja muito bem contada e nova no especial, é algo que já foi o quê? Bem explorado. Tá certo que vai ter a leitura do Leandro, uma leitura diferente, mas tá me incomodando essa coisa assim meio que previsível do Carnaval Carioca. Exatamente, existem centenas, milhares de titãs que poderiam ir para a avenida e traz um que já foi bem explorado. Então eu queria colocar esta observação. E vou colocar mais uma observação. No caso, fazia 46 anos que a Imperatriz não tinha um enredo afro-religioso na avenida, né? Não trazia um enredo afro para desfilar. O último foi em 1979 com o Xumaré. Então a escola aí traz um enredo afro depois de muito tempo para Marquês de Sapucaí. Tá certo? Bom, gente, eram esses meus comentários, minhas observações que eu queria fazer aqui nesse vídeo. E escreva aí o que vocês acham desse enredo da Imperatriz Leopoldinense. Tá certo? Valeu, abraços e até a próxima.